O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Ao contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? E se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no início deste dia, Deus nos acolhe com a sua palavra. E é uma palavra sincera, é uma palavra sem meios termos. A Bíblia diz que todo homem é vaidoso e mentiroso. E esta é uma verdade a que nenhum de nós escapa. Portanto, se assim é, no entanto, nós não gostamos da mentira, mesmo nós sendo mentirosos, não amamos. E a gente até diz de boca cheia, né? Não suporto quem mente, não suporto a mentira. Mas a gente mente. Deus não. Deus fala as coisas na bucha como tem que ser. Então Jesus não diz: se alguém não se desapega, mais ou menos, sabe como é, né? Não pode ser meu discípulo. Não, ele diz: se não se desapega, não pode ser meu discípulo. Não contemporiza. Pode ser a metade, pode ser um pouquinho, pode ser 10%. Assim também, quem não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Esta palavra vem ao nosso encontro e nos fala muito. E ela deve produzir um eco, mas assim ressoante em nós, à medida em que nós vamos amadurecendo, à medida em que nós vamos adquirindo a experiência da vida, à medida em que nós vamos fazendo tesouro das coisas que acontecem. Em uma palavra, à medida em que nós vamos envelhecendo, vamos entendendo quão importante é esta palavra de Jesus. Ou seja, o desapego e o carregamento da nossa cruz, que segundo Jesus são as condições para nós sermos verdadeiramente seus discípulos.
E no fim, ele acaba dizendo, depois que a pessoa tem que fazer as contas, né? Se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos e irmãs, vejam bem, esses dois exemplos que Jesus dá, do homem que começou a construir a torre e não deu conta, do rei que saiu para guerrear e não contou direito quantos soldados ele tinha, nos fala assim: muitas vezes nós já encontramos a fé cristã na nossa família, uma fé de tradição. Os nossos bisavós foram batizados, nossos avós foram batizados, os nossos pais foram batizados, a gente foi batizado, fomos batizando os filhos e netos e tudo mais. Presta atenção, isso não nos dá já o status de gente cristã, não basta. É preciso que haja uma decisão da pessoa, do indivíduo. É preciso que a certa altura da vida nós façamos a nossa escolha. Eu não sou cristão porque me batizaram. Eu não sou cristão porque nasci numa família tradicionalmente cristã. Mas eu sou cristão porque a certa altura eu descobri o Cristo e eu quero escolhê-lo, e eu quero ficar com Ele, e eu quero seguir este caminho, verdade e vida. Portanto, em algum momento da nossa história, é preciso que haja esta decisão. A igreja até nos ajuda quando nos prepara para a Eucaristia. A criança faz a renovação das promessas batismais. Quando depois fazemos a crisma, o jovem novamente, a renovação das promessas do batismo. Mas tudo isso deve vir acompanhado de uma instrução e, sobretudo, do testemunho, quem dera, do ambiente familiar, que possa ajudar a ir fomentando aquilo na criança e, a certa altura da vida, a escolha. A nossa fé cristã nos diz, meus irmãos e irmãs, que até na hora H, na hora da morte, aquela hora em que nós vamos dar o último suspiro, Deus apresenta para nós uma opção final. Afinal, e é dito que esta escolha final nós vemos com uma clareza tão grande, eu não sei dizer porque eu ainda não tive esse momento, mas há testemunhos, há experiências, há intuições, há revelações que dizem assim, né? Que a gente recebe uma visão com clareza tão grande, a favor ou contra Deus, que a gente então, naquele momento decisivo, faz a escolha. E por isso mesmo, como é bom a gente já ter treinado ao longo da vida, por isso como é bom a gente já ter recebido, no caso de crianças, a instrução catequética familiar. Por isso é importante nós termos cultivado os pensamentos, nós termos lido a vida dos santos, termos consumido a palavra de Deus. Por isso, como é importante termos ouvido, quem sabe, as pregações, essas que se fazem na Santa Missa, as que a gente pode assistir pela televisão, aquelas que a gente ouve também, né, nos discozinhos que a gente pode comprar nas livrarias católicas. Eu ganhei as cartas de São Paulo, que a gente pode ir indo no carro, dirigindo, né, escutando lá a leitura, como é bom, faz bem isso.
que a gente já pode ir treinando ao rezarmos, ao invocarmos no nosso coração: Jesus, eu te amo, Jesus, eu confio em vós. Tudo isso já vai como que preparando a nossa alma para esse momento definitivo da escolha. Agora, vocês já pensaram, meus irmãos e irmãs, se é chegado esse momento da escolha e nós estamos todos atabanados, todos zonzos ainda, sem saber direito que escolha nós vamos fazer? E é rápido. É no momento do último suspiro da morte. Temos o bonito testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus, tentada pelo demônio. O demônio me segura como se ele tivesse as mãos feitas de ferro, ela dizia. Momento de morrer. Ele lhe fazia a proposta de renunciar a Jesus. E quem estava lá, perto de Santa Teresinha de Jesus, anotou qual foi a sua última expressão, a sua última palavra: Jesus, eu te amo. É assim, meus irmãos e irmãs. Portanto, a escolha de Cristo. Não só nascemos numa família católica, não somos só de tradição, de Sírio, de Natal, mas nós, de fato, escolhemos Jesus. E à medida do nosso possível, nós vamos também trabalhar para que mais pessoas conheçam, descubram, saibam, recebam a instrução da fé, possam ter a oportunidade de aprofundar a fé, possamos dizer a nossa palavra, corrigir os desvios da fé, os desvios do comportamento na vida. Muitas vezes os filhos, os netos, as pessoas perto de nós dizem coisas erradas e nós ficamos calados. Isso não é bom. Nós não estamos ajudando as pessoas a se prepararem para o momento definitivo. Já pensou se nós não dizemos nada e elas então ficam ainda mais convictas daquele erro? No momento da escolha, não vão fazer a escolha pró-Deus, pró-Cristo. Quem sabe vão fazer a escolha contra Cristo, contra Deus, contra o bem, contra o amor, contra a justiça, contra a verdade, contra o belo. Quem sabe? Por isso toda a nossa vida, por isso se fala para o cristão da importância da escolha fundamental, ou seja, a direção, o rumo, e que nós devemos continuamente ter presente. Não, a minha escolha é esta, a minha direção é esta, o meu rumo é esta, eu não vou me desviar. Hoje fala-se muito no foco, não desviar do foco, ou seja, do objetivo, da finalidade, da escolha que um dia nós fizemos, da decisão que tomamos. Eu sou de Deus, o meu rumo é para Deus. Toda a minha escolha, a minha vida, também quando eu tenho que tratar coisas que não são da religião, também quando eu tenho que viver em ambientes que não são religiosos, também quando eu tenho que falar de coisas que não sejam propriamente religiosas, tudo está ordenado, tudo está direcionado para o bem, para aquela escolha que eu sei. O apóstolo São Paulo dizia: eu sei em quem acreditei. Era uma maneira de dizer: o meu foco, a minha direção é esta. Retornar continuamente à nossa escolha, que um dia nós fizemos, que um dia decidimos e que nós queremos perseverar nela até o fim, para podermos, na hora extrema, já tendo treinado durante toda a nossa vida, podermos dizer, como Santa Teresinha de Jesus, mas, esse mais queria dizer, apesar de o demônio estar me tentando e querer me agarrar, como se a mão dele fosse um grande alicate, mas, disse ela, eu te amo, Jesus. Meus irmãos e irmãs, Deus nos conceda essa graça, de podermos
fazer, pois essa conta, como Jesus diz, né? Fazer a conta, verificar se a minha caminhada já me conduz à escolha definitiva, que é Jesus. E ir treinando isso também quando for a oportunidade de nós manifestarmos tudo isso nas nossas escolhas de vida, na renúncia das coisas deste mundo, do desapego, e também na resignação de carregar a nossa cruz. Senhor, que seja para a tua maior glória e que seja para o meu bem, para a minha purificação. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, na força do Divino Espírito Santo. Ninguém conte só com a sua força, porque pode ser que não tenhamos, na força do Espírito Santo, e tudo isso contando sempre com a intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, a serva do Senhor, aquela que realizou a vontade do Pai de maneira completa e aquela que intercede por nós, que nos defende, nossa advogada, como nós a invocamos na ladainha. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa dessa palavra de hoje e da mensagem do Padre possam grudar no nosso coração.